Imprensa do Rio de Janeiro rasgou elogios ao Verdão após o anúncio de Lázaro, novo atacante do Palmeiras. Chegou aí no Verdão, o Lázaro, 21 anos, para compor aí o elenco do Verde. E a imprensa do Rio de Janeiro, Facincana e Companhia Limitada, Sormano, etc., rasgaram elogios ao Verdão. Você vai ver tudo agora, mas primeiro já dá o seu positivo para cima, clica no like aí. E também aproveita o embalo para se inscrever. Se por acaso você não está inscrito aqui no canal do Verdão ou no Contra Tudo e Contra Todos, canal Contra Tudo e Contra Todos, link na descrição, tá? É o link na descrição aí, pode clicar que você vai se inscrever nos dois canais, no canal do Verdão e no Contra Tudo e Contra Todos. Olha só o que falaram do Verde. Então, pelos clubes paulistas. Você tem lido a Bíblia, mais ou menos? É. Então vou chamar o Vinícius Nicoletti porque ele vai entender a referência. Me conta. Lázaro era amigo de Jesus. Aham. E Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de sua morte. Sim, sei. Agora é Lázaro quem está chegando 4 dias após para ressuscitar o Palmeiras. Tá vendo? Amém, Vinícius Nicoletti. Bom dia. Bom dia, Bruno, Mário. Olha, eu fiz catecismo, mas eu não lembrava disso tudo, não. O Bruno está estudando aí toda a situação. Mas é novidade, é a grande novidade no Palmeiras nesta quarta-feira, porque o clube anunciou na manhã a contratação, a 4ª contratação na temporada do atacante Lázaro, 21 anos, revelado pelo Flamengo, que estava no Almeria da Espanha. Ele chega por empréstimo até o final do ano. O Palmeiras vai pagar 1 milhão de euros por esse empréstimo, com opção de prorrogação por mais 6 meses. Pode ficar no Palmeiras até o meio de 2025. Se o clube optar pela contratação definitiva do Lázaro, vai ter que desembolsar 10 milhões e meio de euros. Mais de 50 milhões de reais. Ele fez 16 jogos pelo Almeria nessa temporada, 2 como titular, não marcou gols, mas chegou prometendo bola na rede aqui no Palmeiras. Vamos acompanhar. Bastante feliz por esse desafio, né? De se integrar à família Palmeiras agora. Tenho certeza que vai ser bons momentos vividos aqui. Trabalhar bastante para que possamos conquistar bastante coisa essa temporada aí, bastante feliz. Top, muito top. Inclusive melhor do que alguns clubes bem famosos lá da Europa, e bastante importante também conhecer, né, um pouquinho aqui do CT. Fiquei bastante feliz de conhecer tudo, de reencontrar alguns amigos também que já conhecia. Então daqui para frente agora trabalhar bastante. E nada melhor do que vir agora para o Palmeiras também, uma grande equipe que sempre disputa títulos. Tá aí o Lázaro, um dos pedidos do técnico Abel Ferreira, um atacante que pode jogar dos dois lados e também como referência no ataque. Além do Lázaro, o Palmeiras já encaminhou a contratação do meio-campista Rômulo, do Novo Horizontino. Ele chega depois do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai pagar 6 milhões e 300 mil reais por 70% dos direitos econômicos. Outra boa notícia para o palmeirense, essa aí o palmeirense estende a mão para o céu. O Dudu voltou aos treinos no campo, ele está fazendo a fisioterapia no campo. Ainda não é um processo de transição, mas ele já começa o trabalho com bola e depois, mais para frente, daqui 2, 3 meses, começa a treinar com os companheiros. A expectativa é que o Dudu reforce o Palmeiras no meio da temporada para frente, mas essa é uma boa notícia. O Dudu voltando para o campo quer dizer que a recuperação está caminhando muito bem. É isso aí, meus amigos. O nosso dia primeiro, antes de dar o resultado da enquete, com um assunto que também envolve saídas e chegadas de jogadores, porque o Breno Lopes, que há pouco tempo, né, a gente piscou o olho, ano passado ele era titular do time, ele pode estar saindo do Palmeiras numa negociação com o Vasco que também negocia com o atacante Pedro Henrique do Internacional. Na questão do Breno Lopes, é uma negociação em definitivo, me parece. O PVC tem mais detalhes sobre essa questão da chance de saída do Breno Lopes do Palmeiras para o Vasco, PVC. O negócio está diretamente na mão do Anderson Barros, diretor executivo do Palmeiras, mas o negócio depende mais da 777 do que do Palmeiras. Do ponto de vista do Palmeiras, é mais ou menos consensual. O Breno Lopes tem contrato até dezembro deste ano. Então, a partir de julho, ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer outro clube. Ou seja, o Palmeiras precisa renovar o contrato ou perder o Breno Lopes de graça. E tem 3 meses para isso. Então, o Palmeiras pode facilitar a saída do Breno Lopes para o Vasco. A questão é que o Vasco trabalha com um orçamento muito fechado da 777. Então, por exemplo, para contratar o Adson,
teve que vender o Gabriel Peck. Para contratar o Esforça, teve que negociar o Marlon Gomes. E esse orçamento está sendo cobrado da 777, e a 777 não definiu se vai ou não vai liberar o dinheiro para contratar o Breno Lopes. Se o Vasco conversa com os empresários do jogador, vai chegar a um acordo com o jogador, vai chegar a um acordo com o Palmeiras e vai dizer, agora me espera um pouquinho que eu vou lá pegar o dinheiro. E vai bater na 77 e vai dizer, cara, eu já fechei isso aqui, me dá o dinheiro. E a 777 pode dizer, não, esse dinheiro não tem. E aí o negócio não sai. Então, o negócio vai ficar encaminhado, mas fechar esse negócio depende da verba da 777. Depende mais do Vasco do que do Palmeiras, a negociação para o Breno Lopes jogar pelo Vasco. Enquanto isso, o Vasco também negocia o Pedro Henrique do Internacional, jogador de 33 anos, contrato até 2025. Mas no caso do Pedro Henrique, o Vasco não demandaria uma verba de investimento, porque o Pedro Henrique seria liberado por empréstimo, já que ele não está sendo tão aproveitado assim pelo Eduardo Cudê, que agora quer utilizar mais o Luca, que inclusive fez um gol de bicicleta na última rodada. Tem a expectativa de chegada do Borré no meio do ano, tem o Alário, tem o Valência, tem o Alan Patrick, que às vezes joga um pouco mais avançado. Então o Pedro Henrique perdeu muito espaço no Inter e também negocia com o Vasco da Gama, diferente da situação do Breno Lopes, que o PVC acabou de explicar. Esse momento de negociações, ele é muito movimentado, assim, acontece muito de, vai ter verba aqui, vai ter verba lá. Esse jogo do mercado da bola, ele é natural. Chamou, Hernan? Chamei. O caso do Breno Lopes é curioso, porque ele é um jogador que o Abel Ferreira gosta muito. O Abel Ferreira nunca quis se desfazer do Breno Lopes. O Abel já até chegou a falar isso internamente no Palmeiras, que ele tinha a culpa de não dar as oportunidades que o Breno Lopes merecia, porque o Breno Lopes é um cara muito dedicado nos treinamentos e às vezes ele até passava um moleque da base na frente e não dava oportunidade para o Breno Lopes. Ele vê o Breno Lopes como um cara que é extremamente se entrega taticamente, é um cara que se doa muito pelo time e é um cara que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece. E ele sempre segurou o Breno Lopes, sempre quis manter o Breno Lopes no Palmeiras. Já teve propostas do Fortaleza e tudo mais. Mesmo quando teve aquela confusão lá com a torcida do Palmeiras organizada, que ele fez o gesto e tudo mais, o Abel sempre esteve do lado do Breno Lopes. Dessa vez, com a negociação do Vasco, por mais que esteja chegando o Lázaro, as contratações que o Palmeiras está fazendo, o Rômulo está chegando aí, tem a garotada da base que está pedindo passagem, Luiz Guilherme e tudo mais, tem uma concorrência muito grande. Dessa vez, essa negociação com o Vasco pode acontecer pelo desejo do Breno Lopes. Então, a vontade do Breno Lopes também conta nesse momento. O Breno Lopes toparia ir para o Vasco nesse momento. Então, por isso que a gente estava falando da história do Rames, né? A vontade do jogador, o desejo do jogador é o que norteia muitas vezes uma negociação. Na época do Fortaleza, o Breno Lopes deu ok para o Abel. Falou, não, professor, eu estou fechado contigo, fico aqui no Palmeiras. Eu posso concordar totalmente com isso que tu está dizendo, trazendo o lado da negociação do Pedro Henrique também com o mesmo Vasco, tá? O Pedro Henrique, atacante do Inter, porque em outros momentos, como ele estava sendo utilizado, ele se sentia mais importante no elenco, ele recusou várias sondagens que chegaram e propostas. O próprio Rogério Ceni tentou levar ele lá para o clube que ele estava comandando, do São Paulo, que gostaria da contratação do Pedro Henrique, e ele sempre disse não, nenhuma chance de sair do Inter. Agora, como ele já não se sente mais tão importante dentro do grupo, ele está disposto a aceitar a oferta do Vasco, desde que eles acertem a questão financeira e que o Inter também toque. A direção do Inter também não vai, assim, firmar uma grande barreira para liberar o Pedro Henrique, tá? Apesar dele ter contrato, apesar dele ser eventualmente utilizado, o Inter também está de portas abertas para a saída dele, como de tantos outros jogadores. O Luiz Adriano é o mais conhecido da lista dos jogadores que podem deixar o Internacional. Um time que já caiu virtualmente para a Série B do Campeonato Espanhol, que é um time horroroso no papel, e ele é reserva desse time horroroso. Ele é atacante. Basicamente isso, é um ponto. E tá chegando aí. Não tá, o jogador tem 21 não animou anos. Muito a torcida do Palmeiras. Não, ele é um jogador de 21 anos,
que tem a mesma idade de todos os outros recentes que o Palmeiras vendeu porque não tinham experiência. Então, é isso que o Palmeiras tem feito. Essa é a gestão de futebol do Palmeiras. Contratar mais do mesmo e que não resolve nada. E esse Rômulo... O Rômulo jogou pra caramba contra o Corinthians no domingo, né? Mas aí ele já não joga mais o Campeonato Paulista, é isso? Já sai? Ele termina o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. Sim, e se junta o acordo é esse. Mas se o Novo Horizontino for pra final, por exemplo, do Campeonato Paulista, o Rômulo não joga Libertadores pelo Palmeiras. Porque a inscrição da Libertadores é 29 de março. A estreia da Libertadores é entre os dias 2 e 4 de abril. Você não pode inscrever um jogador que Você não pode inscrever um jogador que, por exemplo, esteja na final do Campeonato Paulista. A não ser que haja um acordo que, beleza, vai pra final do Paulista e você não joga a final do Paulista. Pô, aí é uma sacanagem com o cara. Entendeu? Sim, claro. Então, você tem aí a gestão do Anderson Barros, né? Não foge muito. Você tem o Corinthians com o Rubão e você tem o Palmeiras com o Anderson Barros. E o Everton? O Everton, cara, Foi assim... criticado pelos torcedores. Não é só o Everton. Não é só o Everton. Você tem que criticar quem bate pênalti também. E quem bate mal e às vezes quem é arrogante, que acha que bate muito e não esteja batendo tão bem. Como vários outros jogadores do Palmeiras estão assim. Né? Que quando são questionados, não gostam do questionamento. E o treinador principalmente. Eu continuo achando que o Everton não sabe pegar pênalti. Aliás, não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo. A torcida do Flamengo, do Palmeiras já tá falando isso. A própria torcida do Palmeiras já tá falando isso. Entendeu? Vai pros pênaltis, já Elvis. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Com o tamanho que o Palmeiras tem, com o dinheiro que o Palmeiras tem, eu sinceramente tentaria fazer um negócio com o Everton e contrataria o Romero do Boca Juniors. Aliás, esse era o goleiro que eu acho que o Santos deveria contratar. O contrato dele termina no final desse ano. Com o Boca. O Santos ia dar um jeito de contratar esse goleiro agora. Grana. Esse é o problema. Grana. No caso do Santos, grana é Série B. O salário mas a Série B eu acho que você consegue contornar isso fazendo um contrato. Ele tem 36 anos, o Romero. Você consegue contornar isso com um salário, com um contrato de 3 anos. Esse primeiro ano vai ser assim, vai ser diferente. O problema é, se tem dinheiro para isso? Não tem. Agora o Palmeiras tem. O Palmeiras tem. Aí eu tava conversando com um amigo palmeirense, ele falou, não, nós temos o Lomba. Então bota pra jogar. Aí é o treinador que tem que ver isso. Porque o Everton é um cara que não tá fazendo a diferença debaixo do gol durante o jogo e na penalidade ele também não faz. E hoje em dia você precisa ter goleiro que pega pênalti, porque muitos campeonatos são decididos assim. Copa do Mundo, por exemplo. Então, por exemplo, o Alisson não é o pegador de pênalti. Não dá pra você ter ele numa Copa do Mundo. Uma decisão pode ir pros pênaltis. Aí, como é que faz? Entendeu? A mesma coisa acontece aqui. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Mas tirar o Everton, cara. Mas o Everton, assim, ele fez a parte dele contra o Boca e o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, que falou que treinava pra bater pênalti, né? Na pergunta que eu fiz pra ele, alertando sobre o Romero do outro lado, perdeu o pênalti. Não, porque tem uma coisa que é assim, é quase pegou crueldade. Não é que ele pegou o pênalti do... É quase crueldade cobrar de goleiro, né? Assim, em decisões de pênalti, a culpa foi do goleiro. É quase crueldade. Tô falando que é quase, por quê? Porque o futebol mudou. Sequência de derrotas. E porque o futebol mudou também. Tem muita decisão por pênalti, primeiro. E segundo, que a gente tem visto nos últimos anos goleiros se aprimorarem nesse. Isso virou um fundamento, catar pênalti. Desculpa, só para cortar aqui. Eu falei do Romero do Santos, né? Acabo de receber uma informação. Dia 15 de fevereiro, o Santos está indo para 3 meses de imagens atrasados. 3 meses de salário de imagem. E não pagou férias até agora. Como é que você vai contratar um goleiro? Você não contrata. Agora, o Palmeiras tem condições. Mas é o que você falou. O cara é hoje dentro do Palmeiras, né? Porra, mas tem uma folha corrida razoável no amigos, Palmeiras. Quando a gente fala de pênaltis do Palmeiras se preparar melhor, que é a pergunta do Fatincani lá pro Abel e pro Rafael Veiga antes mesmo do segundo jogo, né? Antes do primeiro jogo lá em La Bombonera. Parece que o Palmeiras não trabalhou de lá pra cá, né? Você viu o Endrick ontem, né? Que é o mesmo idiota. O Endrick é jogador do Palmeiras, ele perdeu o pênalti. Então tá na hora de treinar mais o goleiro. Inclusive é fácil. O Veiga bate e o Everton fica tentando defender. Faz uma brincadeira, vou bater 50 pênaltis por dia, tá?
esse negócio que vai Vamos ver quem ganha essa porra. Esse negócio de que vai doer a perna também é papo furado. O jogador tem que doer a perna, pô. Qualquer jogador. O Zico batia quantas faltas lá? Um monte depois do treino. Até os mosquitos lá desaparecem. Então é isso. Os caras não fazem mais isso. Você termina o treino, pega a mochilinha e vai embora. Treina, porque uma hora vai precisar. Principalmente sendo uma final em jogo único, que poderia dar nos pênaltis, como deu. Porra, que é um negócio básico. É um instrumento. Brasil e Paraguai, é isso? Foi Brasil e Paraguai. O Brasil perdeu por 1-0. Foi 1-0 e o Endrick perdeu. O Endrick perdeu o pênalti. Ele perde, tava 0-0. Isso aí. Aliás, o Brasil corre o risco de ficar fora da Olimpíada, né? É um risco alto. Ele tem que ganhar os 2 jogos, mas aí depende de... É que teve um resultado bom pro Brasil depois do empate da Argentina com a Venezuela. 2-2 agora. Pega a Venezuela. Teve, acho que 2 jogadores expulsos, né? Teve 2 jogadores expulsos. O Brasil precisa vencer a Venezuela e o ideal seria o Paraguai vencer a Argentina. Mas assim, vamos lá. O Brasil joga por um empate com a Argentina. Com essa geração aí de jogadores do Brasil, o Brasil tem bons jogadores, cara. Você pega esse time do Brasil, pô, tem o Kelvin, que era lateral direito do Atlético Paranaense, tem o Andrei, tem o Alexander, tem o John Kennedy, que perdeu um gol inacreditável ontem contra o Paraguai, mas tem o Endrick, né? Fazer conta, cara. Um grupo que tem Paraguai e Venezuela é demais, e o Ramon, né? hein? É isso que eu ia falar. É, o Ramon. O problema é isso aí, ó. É o técnico. O time não defende bem, não cria, não ataca. Quem indicou o Ramon? Ele ganhou um Pan-Americano e ganhou um sub alguma coisa. Aí o Edinaldo ficou encantado com ele. Falou, vou continuar. Aí treinou a seleção naquele período, não vou nem colocar na conta dele, porque ali era um momento difícil de transição e tal. Aí alguém perguntou, o que é mais bagunçado, a CBF ou o Corinthians? Pô, isso daí tem que... Aí é o programa que os 3 fazem aqui. Inclusive a sugestão, quem que é mais confuso, CBF ou o Corinthians? Acho que o Corinthians. O tribunal que tem que resolver isso daí. Acho que o Corinthians. O Corinthians hoje tá... Não vou inventar o Edinaldo, presidente do Corinthians, né? O Augusto está falando... Mais uma vez aí, o Verdão aí em foco, né, da grande imprensa, e você viu aí que o Palmeiras conseguiu aí de novo trazer mais um nome. Para minha surpresa, eu achei que não viria ninguém e veio. E dizem que vem outro, hein? Dizem que vem outro. Que seria aí o Rômulo, se eu não estou enganado, né, que deveria estar chegando aí no Palmeiras, mas ele não pode jogar o Paulistão, então ele vem para pós-Paulistão se agrupar ao elenco do Palmeiras. Será que vai ser uma boa esse aí ou não? Parece que o negócio do Cauli não deu certo, o negócio também lá do Caio Alexandre não deu certo, o Caio Jorge não deu certo, o Marcos Leonardo não deu certo. A maioria não dá certo, né? A maioria não dá certo. Eu acho que quando vaza não dá certo. Você vê que esse caso aí do Lázaro, a gente só soube quando praticamente já estava certo. Aí o pessoal do GE vazou, e quando o GE vaza, meu amigo, ali é que realmente está certo. Se o GE falar, é porque é mesmo. Mas vai deixando aí o seu positivo para cima, se inscrevendo aí no canal, cutucando o balango-dango, claro. E eu vejo você aí, ó, num desses vídeos que você vai clicar agora. Avante palestra!